Oi, gente. Mano, vocês sabiam que eu fico mexendo no meu pé enquanto a gente tá gravando? Mano, Eu fico tirando as unhas do não, meu eu pé. fico passando o dedo entre o meu pé. Juro pra você. Isso podia ser o assunto relevante dessa hora. Diante Porque de Jesus. vocês acham que eles estão assim, tipo, meu Deus, que Mano. pessoal sensato, uma galera Como que a gente nunca percebeu isso no super outro? de boa. E É eu isso fico que eu aqui quero tirando, saber. eu fico aqui tirando as unhas. Não, mas eu quero saber como que a gente nunca percebeu isso. É mexer no pé que vocês chamam? Isso? É isso, o assunto relevante de hoje é coisas que você fica fazendo enquanto tá gravando o vídeo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre maturidade. Que normalmente a gente costuma falar coisas que a gente conversa com o Espírito Santo ao longo da nossa vida, né? Os assuntos que ele tem trago mesmo pra gente, Isso. coisas que ele quer falar, né? Algumas lapadas que ele dá na nossa cara. E aí, ultimamente, ele tem falado muito comigo sobre maturidade. Inclusive, meu versículo do ano é sobre maturidade. Tá, aí eu tava linda, plena, vivendo aqui, né, na minha casa. E eu tava assistindo algumas coisas no YouTube, ouvindo músicas aleatórias. E o YouTube me sugeriu um vídeo incrível de um moço crente que falava exatamente sobre isso, sabe? E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. E aí, no vídeo falava sobre Gálatas 4, do 1 ao 7. Que Gálatas diz o seguinte, que um herdeiro, um filho herdeiro, é mais ou menos isso, né? Ele não consegue pegar a herança até ele ter a maturidade para poder receber aquela herança. Enquanto ele é menor de idade, enquanto ele é novo, ele é como um escravo. A única diferença é que ele tem ele tem guardas, né, que podem guardar a vida dele. Mas ele é como escravo, porque ele não tem nada, ele não tem maturidade para receber aquilo. Mas ele já tem aquilo, ele só não sabe que tem e não pode usar. Quando ele atinge a maturidade certa, aí sim o pai revela a ele o que ele tem, entrega a ele o que ele tem. E aí o Espírito Santo ministrou na minha vida exatamente isso, de a gente já tem tudo em Deus, a gente só não recebe, porque as promessas de Deus são que a gente vai receber infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A gente só... E aí, né, cai no que a gente já conversou antes, de por que a gente não recebe se é uma promessa de Deus? E é exatamente isso, porque a gente não tem maturidade para receber a promessa de Deus. E ter maturidade de Deus não é uma coisa fácil, são vários níveis a ser alcançados, né? E aí em Gálatas fala exatamente isso, sobre você ter maturidade para receber aquilo que Deus tem para te entregar. E quando a gente reconhece o que a gente é em Deus, quando a gente atinge esse nível de maturidade, nós reconhecemos que Ele é o nosso Abba, que Ele é o nosso Pai. E o Pai é o Pai, né, gente? O Pai, o que o Pai faz para um filho? Essa questão de maturidade entra muito também no como a gente se relaciona com Deus, né? Exato. Porque para você receber a herança, você precisa ter esse nível de maturidade. Mas você também só consegue se perceber como filho quando seu nível de intimidade com Deus aumenta. Intimidade gera dentro de você maturidade, né? Além de gerar santidade, além de gerar autoridade e outras coisas. Então Exato. você acaba se tornando mais maduro mesmo diante de Deus. Inclusive ele fala uma coisa que o seu nível de maturidade não tem a ver com a sua idade, mas tem a ver com o seu caráter em Deus, com a sua intimidade com Deus, é o nível de maturidade que você vai ter nele. Por isso... Você vai ver pessoas aí, por exemplo, de 15 anos. Exato, o que eu ia dizer. A gente tem na nossa igreja, por exemplo, exemplos claros disso, de pessoas de 15 anos que são extremamente maduras. Exato. E quando tem pessoas de 26 anos, que são isso. Que é isso que vocês e aí, estão às vendo. vezes, não sei, pra você que é cristão, a gente não entende, às vezes, quando uma pessoa que já é há muitos anos da igreja fica debaixo de uma liderança de 2 anos de igreja. Mas, às vezes, aquela pessoa de 2 anos de igreja, não é só porque ela tem 2 anos que ela não vai ser competente a liderar alguém mais velho. Muito ao contrário, talvez o nível de maturidade dela seja bem maior do que uma pessoa de 10 anos, porque você pode ser uma pessoa de 10 anos de igreja que não busca Deus há 10 anos na igreja, que não tenta conhecer Jesus todos os dias. A gente tem isso dentro da Bíblia, né? Deus não ficou olhando para a idade de Davi. Davi tinha irmãos muito mais velhos do que ele. E Deus falou bem assim, então é porque eu vou ungir Davi mesmo. Vai ser Davi, independente da idade que ele tem. Independente da idade mesmo que eu queria falar. Independente da idade que você tem, é você que vai ungir como rei. Sendo que já tinha Saul, que era alguém muito mais velho. Alguém que era para ter mais maturidade, mas que era muito mais infantil do que todas as crianças que você conhece juntas.
A gente não consegue entender os planos de Deus, às vezes, porque a gente não olha com os olhos dele, né? A gente olha com os nossos olhos. Quantas vezes você já nos perguntou, pensando em Davi, por que Davi, uma pessoa tão pequena, tão nova, conseguiu matar um gigante com uma pedra, sendo que tinha uma galera lá preparada para aquilo? Mas é porque a gente olha com os nossos olhos, né? Mas é porque Deus queria usar Davi. Era ele que estava com o coração voltado a Deus. E ainda tem outra coisa também, que aí encaixa muito nisso que a gente estava falando. Esses dias eu pedi para os meus discípulos para eles montarem uma pregação sobre paternidade. E eles estavam lá pregando, só pregando mesmo, de boa, pregando. E aí deram algumas lapadas mesmo na minha cara. Um deles disse o seguinte, que quando a gente vai chegar na presença de Deus como pai, a gente precisa ir para a presença dele como filho. Exatamente. E eu fiquei, mano, é muito isso. Porque às vezes a gente quer chegar em Deus Pai como servo. Você quer fazer várias coisas para Deus e quer que ele te veja como filho. Ele já te vê como filho, mas a sua posição é de filho. Você tá chegando lá como filho. Você tá pedindo colo para ele como filho. Ou você tá chegando nele como adorador e quer que ele te trate como filho. Mas qual que é o papel que você está exercendo, né? Se você quer chegar a Deus como filho, você precisa, como pai, você precisa ser um filho. Por isso que você precisa entender e se aprofundar, né? Ser maduro em Deus. Quando você chegar a Deus como um filho, ele vai te tratar como um pai. E tudo aquilo que já está reservado para você vai ser liberado para você. Deus não libera as coisas para você, não é porque ele é malvado, não é porque ele não está afim. É porque você não está preparado para receber. E a Bíblia ainda diz, em Gálatas 4:6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo. Pode marcar essa parte na sua Bíblia, a gente vai esperar. Pronto. Eu marquei ela na minha vida. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ou seja, o que te faz entender, ter essa percepção de que você é um filho, e de que, mas não me sinto filho, não me percebo filho, ou filha, né? A gente coloca no masculino, mas por que você é filho? Porque Deus já enviou o Espírito para sua vida. E quando você deixa o Espírito Santo fluir dentro de você, aí você vai ter essa percepção, caraca, hoje eu me percebo filho, e é esse Espírito que me permite dizer, Abba, Pai. Quando você entra nesse nível de intimidade, você percebe que você nunca foi órfão. E é isso. E é isso. Você percebe que você sempre teve um pai. Na verdade, você não o via como um pai. Mas você nunca foi órfão. Você nunca foi alguém que não tivesse um pai capaz de te dar tudo aquilo que ele te prometeu. É só porque você não viu ainda. Você precisa entrar no nível de intimidade, sentar à mesa do pai. E é tudo quanto mais você for buscando e quanto mais você for deixando o Espírito Santo fluir na sua vida. E quanto mais você conhecê-lo, mais filho você se torna, na verdade, né? Como diz o Alessandro Vilas-Boas em uma música, tem uma parte de uma música que ele fala, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede. E é exatamente isso, só se senta à mesa quem é filho. Quando você for pra mesa, leve fome e sede, que é pra ele te saciar com a comida, o alimento dele. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é isso que a gente queria falar. Tá na cara. Tem muito mais... Ei. Esse é meu versículo do ano. Tá bom. Só queria contar. E é isso aí. Esse aí, então. Fique com Deus.